eu falo sobre mel, apicultura em destaque. Nos próximos minutos você trabalha com essa atividade, então eu tenho informações e também lançamentos para mostrar para você. E olha, a gente vai falar agora sobre um projeto de lei que muda a classificação do mel e pode colocar em risco, dentre outros fatores, a exportação aqui do país. Eu explico, viu? É que a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, CNA, participou na semana passada de uma reunião ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Mel e Produtos Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E um dos assuntos em pauta foi justamente esse projeto de lei que muda essa classificação do mel e altera a denominação de produto de origem animal para produto de origem mista, o que pode prejudicar os apicultores porque não existe regulamentação definida para essa classificação. E essa proposta ela já foi aprovada inclusive na Câmara dos Deputados e está agora em tramitação também no Senado Federal. Os entraves provenientes por conta dessa aprovação do projeto de lei é o que você acompanha no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o produtor de mel, zootecnista e também idealizador do Vovô Pedro aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Albano Arthur Dembongurski. Muito bem-vindo, Albano, aqui ao nosso programa. Vamos falar então dessa situação, desse projeto de lei que já está deixando muito produtor preocupado, principalmente porque o consumido, o que é feito, produzido no Brasil, não é totalmente consumido e ele é enviado para o mercado internacional. Vamos situar então o produtor desse problema. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O Brasil hoje ele é um importante produtor mundial de produtos apícolas. Hoje 60% a 70% do mel produzido em nosso país é destinado ao mercado internacional. Então, se vier a ser aprovada essa nova regulamentação, nós teremos problemas sérios com as exportações do nosso produto, porque o mercado internacional ele é muito sensível a qualquer tipo de modificação, é um mercado muito competitivo. Então, se vier uma mudança de denominação, com certeza, aqueles compradores internacionais do Brasil, eles vão usar isso de alguma forma para depreciar o nosso produto. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Com certeza, nós teremos problemas na comercialização dos produtos apícolas aqui produzidos e teremos uma queda de preço bastante acentuada. Isso vai prejudicar mais ainda o setor que já tem várias dificuldades, né, Albano? Pois é, a gente já vem com discussões aí há muito tempo, né, para tentar melhorar, né, o setor nosso, né? E eu imagino que isso tenha decorrido, essa mudança, essa mudança de denominação do produto para origem mista, em função da exigência que o Ministério da Agricultura está fazendo com o novo RISPOA, que deve entrar em vigor agora dia 26 de novembro, agora, né? Onde todos os produtores de mel, os apicultores, devem encaminhar seus produtos para uma casa de mel, uma sala de extração, já com um tipo de inspeção. E o setor não está organizado para isso ainda, né? Uma sala, só para você ter uma noção, né? Uma sala de extração hoje está em torno de 80 a 100 mil reais, é um investimento considerável, salgado, né? É considerável. Então, nem todos têm capacidade para fazer um investimento desse, né? E, em função disso, eu acredito que eles têm buscado essa nova denominação para ver se consegue sair um pouco do novo DIPOA aí, do novo RISPOA, mas com certeza também vai ser um tiro no pé isso daí, né? Porque vai trazer dificuldade da mesma forma. Nós fizemos essa mesma pergunta a Gustavo Nadeu Bijos, ele que também é apicultor, é empresário, trabalha com mel há muitos anos, e a gente fez a mesma pergunta se ele também considera um retrocesso, e a gente vai falar com ele por telefone, ele vai nos atender e dar as impressões. Bom dia, Gustavo Nadeu Bijos, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Você também considera esse projeto de lei um retrocesso? Quais são as suas impressões sobre esse projeto de lei? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente é mais uma lei que o governo acaba criando para atrapalhar um setor que já tem
seus muitos desafios, né? O problema todo poderia ser resolvido, como foi resolvido, com uma instrução normativa em que facilitou, principalmente para aqueles apicultores de pequena escala de produção, que hoje tem uma facilidade na construção e implantação de entrepostos de mel e de outros produtos das abelhas para poder certificar com um serviço de inspeção federal. Em relação a transformar de origem mista, é completamente inadequado, né? Isso só vem a atrapalhar e prejudicar o setor na parte de comercialização e até da fiscalização, em que não há ainda informações claras de como seria feita essa fiscalização, qual órgão, se realmente será o Ministério da Agricultura ou não. E isso gera uma instabilidade, né, uma insegurança em todo o setor, que acaba prejudicando o todo, né, o setor e a cadeia toda. E sim, será um retrocesso para o país, que já consolidou a exportação de produtos das abelhas, principalmente o mel, em que há parcerias e há documentos e há convênios internacionais em se tratando de um produto de origem animal. Isso também os países importadores entendem dessa maneira, então há protocolos a serem seguidos, convênios, e se nós simplesmente trocarmos para um produto de origem mista, nós não teríamos mais esse certificado de que é realmente um produto de origem animal, como os outros países todos consideram, né? Não há essa discussão em nenhum outro país do mundo, e que acarretaria em dificuldade de exportar esse mel, e que é a grande alavanca aí do setor brasileiro hoje aqui, né? E que dá vazão à produção de produtores de pequena escala, média escala e até de grande escala também. Então, sem esse convênio firmado, então, sem ter um certificado a apresentar para os países importadores, nós ficaríamos, então, sem poder exportar mel, principalmente, e com isso teríamos um aumento de estoque aqui no Brasil e, claro, preços despencando e o desânimo tomando conta de todo o setor. Então, na minha humilde opinião, é mais uma interferência governamental atrapalhando um setor que deveria receber, na verdade, são incentivos para poder colocar o Brasil, né, como primeiro lugar em produção mundial, porque qualidade nós temos, isso é incontestável, né? Mas dessa forma iria apenas retroceder em tudo que já foi construído aí, né? Essa é a minha opinião e agradeço pela participação, pela oportunidade de esclarecer isso a todos os telespectadores e a vocês também. E desejo aí sucesso para toda a cadeia e para todos nós. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigada a você, viu, Gustavo? Eu conversei com o Gustavo Nadelbijos, ele que é consultor em apicultura. O senhor quer reforçar alguma informação já repassada pelo Gustavo? O Gustavo disse muito bem dos compromissos que as empresas já têm com os compradores internacionais, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente muda esse nome, essa isonomia, com certeza vai haver quebra de contrato e também pode gerar até algumas punições, algumas multas, né? Em função simplesmente por causa da mudança desse nome. Bom, a gente conversou aqui com o Albano Arthur Dembongures, ele que é empresário, idealizador da marca Vovô Pedro, e eu vou inclusive convidar o senhor, porque agora eu tenho uma boa notícia, viu, ainda falando em mel, que foi agora aprovado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, uma resolução que regulamenta agora a técnica para a fabricação, beneficiamento e o controle da qualidade da produção do mel das abelhas sem ferrão. Quem vai mostrar pra gente é Gustavo D'Angelo. A produção de mel das abelhas sem ferrão é uma boa alternativa de renda aos agricultores familiares, pelo baixo custo e alta rentabilidade. Aqui em São Paulo, muitos investem no negócio, mas era preciso aperfeiçoar o segmento. Foi pensando nisso que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado aprovou recentemente a resolução para a regulamentação técnica para a fabricação, beneficiamento e o controle de qualidade do produto.
De acordo com a Secretaria, o objetivo da regulamentação é padronizar a identidade, qualidade e os requisitos adequados para o processo de beneficiamento do mel para o consumo humano. No regulamento técnico, define-se alcance, classificação, processamento, composição, acondicionamento, armazenamento, higiene e rotulagem adequados para a meliponicultura. A iniciativa conta com o apoio da Embrapa Meio Ambiente e do Instituto de Tecnologia de Alimentos. E olha, a gente continua ainda destacando a apicultura, depois de acompanhar essa notícia da regulamentação do beneficiamento positivo, Albano, essa informação? É muito boa essa informação, porque até então a rede de laboratórios tal, não tinha ainda referências, né, para fazer as análises, que são produtos diferentes das abelhas Apis mellifera, da abelha Europa, que o pessoal fala, né? Então, sempre que algum produtor enviava um mel para fazer uma análise para um laboratório, ele dava como inadequado. E a partir do momento que você tem uma regulamentação, já tem os critérios, os laboratórios têm condições de analisar, ver se aquele produto realmente é verdadeiro ou não. E esse mel silvestre de abelha sem ferrão, diz que é um mel muito saboroso, é verdade? Aqui no Brasil nós temos centenas de abelhas nativas nossas, né? Elas não têm o hábito de armazenar em grandes quantidades de mel, mas ela acaba se tornando a renda bastante importante para algumas regiões do país, né? Onde tem pequenos produtores que se utilizam para auxílio à sua renda familiar. E é então uma boa alternativa, principalmente para a agricultura familiar. Exatamente. Aqui na nossa região, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, as abelhas nativas com maior incidência são a abelha jataí, mas ela produz pequena quantidade, ela chega a produzir no máximo... É jataí? Jataí, jati ou jati, é um nome indígena e todas elas são para o mesmo animalzinho, né? Mas ela é uma abelha, tem um mel bastante saboroso, mas em pequena quantidade. Uma colmeia, ela produz no máximo aí 1 quilo de mel por ano, né? É mesmo? Então, economicamente, ela não é muito interessante. E é uma atividade cara de ter aí o pequeno agricultor que está interessado em partir para essa atividade? Não, de forma nenhuma. Ele mesmo pode fazer os materiais dele, só pesquisar lá o tipo de modelo de colmeias, tá? São colmeias não muito difíceis de serem feitas, e ele pode, ele mesmo, começar a desenvolver uma atividade dessa sem problema. A maioria das pessoas que a gente conhece que trabalham com essas abelhas, elas têm mais como hobby, né? É uma forma quase que de lazer. E é diferente do outro tipo de abelha, essa abelhas mais nativas? É diferenciada a produção? Sim, é diferenciada. É uma abelha que você pode produzir, a jataí, por exemplo, você pode produzir ela até em apartamentos. Até apartamento? Então, é uma abelha que não tem ferrão, ela não é uma abelha defensiva, ao contrário das outras, né? Então, ela pode ser produzida em qualquer chácara, trazer para perto de si e tal, né? Ao contrário da abelha Europa, da abelha Apis mellifera, que ela não pode ser criada em qualquer local em função da defensividade delas, né? Então, a hora que você for fazer uma intervenção numa abelha Apis mellifera, na abelha Europa, ela pode atacar pessoas ou até animais até 300, 500 metros de distância. Nossa! Então, você tem que saber muito bem aonde instalar um apiário. Porque senão, na hora de você for fazer o manejo, uma hora que você vai ter que fazer o manejo, você poderá ter problemas. E aqui, falando dessas abelhas, qual que é a maior representatividade? É lá na região Nordeste? No Nordeste tem umas outras abelhas diferentes das nossas aqui. Lá, por exemplo, no Nordeste tem muita a uruçu. Na região mais do Belém do Pará, Maranhão, é jandaíra, né? Jandaíra. Aqui nós temos o jataí. O jataí, a mandaguari, né? A borá, são as abelhas com maior ocorrência aqui. Então, cada região do país tem umas... E cada abelha dessas tem um gosto, é diferente o mel? O paladar é próprio de cada uma, é diferente e tem alguns méis que são bem saborosos e tem outros méis que nem tanto, né? Tem algumas abelhas que produzem o mel de paladar forte, tanto que não são muito indicadas para você criarem, né? Então, mas a maioria dos méis das abelhas nativas nossas são de excelente paladar. Então eu vou convidar você para conhecer a produção das abelhas nativas lá na região Norte e Nordeste, é a abelha jandaíra. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Veja só. A jandaíra é uma abelha do Nordeste do Brasil. Ela pertence ao grupo das abelhas nativas ou abelhas sem ferrão. O ferrão deste tipo de abelha é atrofiado e por isso seu manejo não oferece perigo. Diferente de muitas outras abelhas sem ferrão,
A jandaíra está bem adaptada às condições secas e quentes da caatinga. Nas épocas sem chuva, ela sobrevive com os estoques de alimento, néctar e pólen, guardados dentro do ninho. Na natureza, a jandaíra faz sua moradia em troncos de árvores vivas, como a imburana e a catingueira. O ninho dentro do oco da árvore está conectado com o ambiente externo por meio de uma abertura marcada com pequenas linhas de barro. Dentro da colônia, há centenas de operárias e apenas uma rainha. As operárias, todas fêmeas, fazem as várias tarefas como construção, manutenção e limpeza do ninho. A rainha, que é um pouco maior do que a operária, produz os ovos. Cada ovo é colocado em uma célula de cria junto com um líquido que vai servir de alimento para a larva e depois é fechado. Após 1 mês e meio, os novos indivíduos emergem dessas células e começam a trabalhar. As operárias mais velhas trabalham na construção de potes de mel e na busca de pólen e néctar na natureza. Há sempre uma abelha de guarda na entrada, que deixa passar somente os membros da colônia. As abelhas jandaíra encontram o néctar e o pólen nos arredores, próximos do seu ninho. Visitando uma a uma, elas transportam o pólen de uma flor para outra. Deste modo, as plantas visitadas são polinizadas, isto é, conseguem produzir frutas e sementes. O mel da jandaíra é e sempre foi muito apreciado e valorizado pelas pessoas. No Nordeste, criar esta abelha em caixas perto de casa já é uma tradição muito antiga. Em épocas boas, um único ninho de jandaíra pode render até 1 litro de mel. Assim, sua criação pode dar uma contribuição significativa para a renda familiar. Como todas as outras abelhas, a jandaíra é importante para a polinização e reprodução das plantas. Por seu lado, as plantas são importantes fontes de alimento e de moradia para as abelhas. Proteger as abelhas nativas é conservar as matas e a qualidade de vida para todas as espécies. Está aí um belo relato para a gente que não conhece a abelha jandaíra. Agora sim, o Brasil inteiro já sabe mais um pouquinho da história da abelha jandaíra. E olha, vou convidar agora o senhor e você que está nos acompanhando também, que foi lançado essa semana um livro que conta essa rica história da abelha jandaíra e reúne, obra conta com a Associação Brasileira de Estudos sobre Abelha e reúne os conhecimentos científicos tradicionais sobre a espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil. E para nos contar mais sobre esse livro chamado A História, da abelha jandaíra, a gente vai falar agora por telefone lá em Belém do Pará com a Vera Imperatriz, que é conselheira do Abelha e também autora do livro. Bom dia, Vera. Satisfação em falar com você aí em Belém do Pará. E foi lançado então essa semana com o apoio da Abelha, da Associação Brasileira de Estudos sobre as Abelhas e de outras instituições públicas e privadas, o livro Abelha Jandaíra no Passado, no Presente e no Futuro, escrito por 47 autores e 20 instituições. Conta mais pra gente mais um pouquinho sobre a abelha jandaíra. Bom dia. Bom dia, Elaine. Eu sou Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. Fui professora sênior do programa da CAPES de professor visitante na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde eu conheci com maior profundidade essa abelha jandaíra, uma abelha sem ferrão, nativa, muito especial, que produz um mel delicioso e que é a principal abelha criada nessa região da Caatinga brasileira. E Vera, quando surgiu a ideia, então, de escrever esse livro? Depois de 4 anos em Mossoró e com a continuidade dos trabalhos através da equipe ali formada, nós obtivemos um grande número de dados sobre a abelha jandaíra e resolvemos passar essa informação recebida para todos os interessados em conhecer um pouco mais sobre a abelha símbolo do sertão, que é a jandaíra.
através desse livro que foi lançado essa semana com apoio da Associação Brasileira de Estudos sobre as Abelhas, chamado Abelha, e outras instituições públicas e privadas. Esse livro está em acesso aberto em PDF, gratuito, a todos os interessados. E resolvemos, então, trabalhar com as informações e contar para aqueles que se interessam por abelhas quem é essa abelha sob a perspectiva do pesquisador, do meliponicultor e da população em geral. Vera, então conta mais um pouquinho o que o público vai poder encontrar, qual que é o conteúdo e principalmente qual que é a contribuição desse texto para toda a população. Nesse livro nós falamos um pouco da biologia das abelhas sem ferrão, qual que é a diferença entre um ninho de abelha sem ferrão e de Apis mellifera, que é a abelha mais conhecida nas cidades de um modo geral, como ela vive, como se multiplica, como é criada, de que maneira as populações nativas lidavam com essa abelha e qual a importância dela no contexto social. Com o apoio dos estudos, nós sabemos mais também como preservar esta abelha, como caracterizar o seu mel, quais são os aspectos da paisagem e do meio, de modo geral, para a maior produção do mel, e os relatos dos programas de conservação, de preservação e de ensino de quem é a abelha jandaíra, como criar e como utilizá-la para a preservação e recuperação de áreas degradadas. Vera, a gente vai aproveitar que a gente está falando contigo, eu quero tirar uma dúvida, a gente quer saber sobre o poder, então, do mel dessas abelhas nativas. Tem algum diferencial? Existe um interesse muito grande por todos em um mel diferente, aliás, saborosíssimo, muito especial, que é o mel das abelhas nativas. E ele é único, especial. Dá em pequenas quantidades, mas tem um enorme valor. Muitas vezes é considerado apenas como um remédio, mas já fez parte, quando era muito mais abundante e o ambiente mais preservado, já fez parte da mesa diária de muitas famílias. Sobre isso, nós temos relatos dos meliponicultores que vão encantar a todos, com certeza. Olha, para finalizar, voltando para o livro, também existem outros programas, projetos desenvolvidos em prol do mel. Conta para a gente um pouquinho. Esse trabalho é um trabalho realizado pelo grupo Abelhas do Semiárido, ainda em atuação na UFERSA, na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, onde existe um programa de atendimento ao público, uma trilha dos polinizadores e vários aspectos, vários cuidados e apresentações sobre a abelha jandaíra que ali é criada. Então é um prazer ter a oportunidade nesse momento de apresentar ao público em geral essa abelha tão especial do Nordeste brasileiro. Obrigada a você, viu, Vera Silvestre, Imperatriz, na verdade, Vera Imperatriz, por nos passar essas informações sobre essa abelha. Eu tenho certeza que muita gente ainda desconhecia o trabalho das abelhas jandaíra. E com isso, a gente encerra essas informações voltadas para a apicultura. Muito obrigada, Albano, pelas informações, por ter vindo aqui passar essa orientação para o público com essa mudança, possível mudança, se for aprovado realmente esse projeto de lei. A gente espera que a coisa aconteça de uma maneira que seja mais eficiente para os produtores, né? Da forma que está se apresentando, parece que em vez de ajudar, vai dificultar, viu? Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, bater esse papo com vocês aí e esclarecer os nossos produtores aqui do que está acontecendo na nossa apicultura. Eu conversei com o Albano Arthur Dembongurski, que também é apicultor, zootecnista e idealizador do projeto Vovô Pedro. Muito obrigada, viu, Albano?